O Pantanal é tido como um grande berçário, dali sai grande parte da cria que é recriada, engordada em Mato Grosso do Sul e em outros estados também. Existe uma grande preocupação de como vai ser agora, daqui para frente, em função desses prejuízos, do gado que está muito sentido em função da seca histórica e também dos incêndios que chamaram a atenção, não só do Brasil, mas também fora do nosso país. Nós recebemos aqui no estúdio o analista de assistência e gerencial do Senar, o médico veterinário Gabriel Pereira e o João Pedro, que volta. Eu tinha me despedido de você, João Pedro, eu acabei me esquecendo que você voltaria. Então, Gabriel está aqui. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde, Jorge. Muito boa tarde. Nós vamos mostrar imagens que vocês, técnicos do Senar e da FamaSul, gravaram. Nós vamos exibir essas imagens que foram gravadas após os incêndios. E eu te pergunto, como é que estão os pecuaristas pantaneiros hoje? Exatamente, hoje é um cenário complicado que a gente tem no Pantanal, né? Então os pecuaristas estão passando por uma seca extrema e tem a questão também do incêndio ter afetado os produtores rurais. Isso é uma questão que os produtores acabam tendo diminuição da produtividade e pelo que foi mapeado já, a gente tem mais de 1,4 milhões de hectares afetados aí no Pantanal, onde somente o FamaSul entre junho e agosto mapeou ali mais de 1 milhão de hectares que foram afetados pelo incêndio no Pantanal. Isso, querendo ou não, causa um baita prejuízo para o produtor, desde problemas relacionados à pastagem, perda de qualidade do solo, além da questão das infraestruturas também que foram danificadas. Como, por exemplo, nas imagens, né, a gente vê as fotos das cercas aí danificadas e assim por diante. Gabriel, você imagina esse gado deve estar parindo agora. Normalmente, acho que a estação de monta acontece nos últimos meses do ano anterior, está parindo agora. A situação deve estar muito crítica nessas vacas que estão parindo e os próprios bezerros também que estão nascendo. Deve estar animais foram muito prejudicados por esse período de seca, né, durante quase toda a gestação do animal, né? Exatamente, né? A gente não está olhando a fundo os animais, mas isso tem, querendo ou não, um impacto gigantesco, né? Os produtores acabam que diminuem a produção de pastagem desses animais, o que influencia diretamente a capacidade nutricional do rebanho, né? E querendo ou não, você tem diminuição aí tanto da parte reprodutiva quanto da parte sanitária, isso afeta demais aí o produtor rural no Pantanal. Os prejuízos foram mais na perda de animais, cerca, benfeitorias. Como é que vocês estão avaliando tudo isso lá? Então a gente teve uma boa atuação já hoje, já tiveram 89 propriedades atendidas e, querendo ou não, boa parte dos produtores, graças a Deus, não tiveram tanto prejuízo com os animais. Acho que muito por parceria dos próprios produtores, a hora que vê que tem um incêndio, eles fazem de tudo para se recuperar, se auxiliar e, querendo ou não, acabam cortando cerca, utilizando pastos de vizinhos ali, isso não teve tanta perca assim do rebanho. Mas a gente tem perca de infraestrutura gigantesca, já foi computado mais de 40 milhões de prejuízo desses produtores rurais. 40 milhões? Mais de 40 milhões dessas 89 propriedades avaliadas hoje. Então a gente não terminou o serviço ainda, mas do que a gente já avaliou das 89 propriedades, já foram aí mais de 40 milhões de prejuízo. Então a gente tem hoje avaliado quase 300 mil hectares, dessas 300 mil, mais ou menos ali uns 70, 80 mil hectares foram afetados pelo incêndio. Isso corresponde a 23% em média das áreas afetadas pelo incêndio. Uma coisa que chama atenção no Pantanal é a questão da água, né? Nesse período seco que nós tivemos aqui, o pecuarista deve ter tido muita dificuldade nisso. E ele estava investindo e vinha num processo de investimento, especialmente com placas fotovoltaicas, poço, levando essa água. Isso prejudicou muito também essa questão? Sim, também prejudicou, né? Querendo ou não, o pecuarista faz um planejamento e a partir do momento que você tem um cenário aí que às vezes não foge do controle do pecuarista, isso acaba influenciando em tudo, né? A questão da água é um cenário muito importante, a gente sabe que o Pantanal é uma região mais alagada, que é acostumado com cheias aí, e
os intempéries climáticos, como por exemplo secas extremas, tem dificultado para o produtor, principalmente na busca dessa água para a própria nutrição dos animais, né? Então, querendo ou não, é um desafio para os produtores que estão buscando alternativas aí atrás de captação dessas águas aí para o rebanho. A seca é um fator histórico, né? Certo. Não tem um ano em que a seca não vem para prejudicar todo mundo. No campo e na cidade, né? Vamos falar só do campo, no Pantanal. 2 anos atrás, um incêndio de grandes proporções também. Este ano, outro grande incêndio de proporções enormes. Foi diferente em 2024 em relação aos demais anos históricos que nós tivemos nesse período? Então, a gente vê um cenário assim que, querendo ou não, acumula diversos anos de seca extrema, né? E para o produtor fica mais difícil de controlar essa questão dos incêndios. Então, a gente teve grandes prejuízos, sim. O incêndio, querendo ou não, impactou diversas áreas da propriedade. E a seca foi algo que a gente já vinha passando aí um ciclo de 3, 4 anos de secas extremas. E isso, querendo ou não, agrava ainda mais a situação para o produtor rural. Como é que está? Pois não, João. Não, só a questão. Como é que vocês estão... Esse pecuarista, vocês estão fazendo reuniões em locais pré-determinados, sindicatos rurais? Como é que vocês estão chamando esse pecuarista para co-participar? Exatamente. Ótima pergunta, João. A gente está em parceria com os sindicatos rurais, né? Principalmente das áreas do Pantanal, aí, então aqui da Uana, Porto Murtinho, Corumbá, Miranda, todos os sindicatos rurais estão atentos a isso, e também o próprio pecuarista ir buscar o sindicato rural, porque às vezes o sindicato rural não consegue ter acesso a todos os pecuaristas. Mas a gente tem hoje 24 técnicos rodando no Pantanal, tá? E esses técnicos estão pegando contato com o produtor, com o vizinho, com o próprio sindicato rural, com lojas agropecuárias, tentando captar o maior número de produtores aí para tentar atender ao máximo esses produtores rurais. Como é que está o estado das mães, das matrizes que fazem os bezerros nesse chamado berçário? Qual o reflexo, o impacto que isso pode ter? Nós teremos problemas com a formação da cria no Pantanal? Ótima pergunta também. Então, a gente sabe que hoje o Pantanal é um baita de um berço para a pecuária de corte, né? Tem dados aí que demonstram que hoje mais de 800 mil bezerros são produzidos no Pantanal. Isso reflete basicamente 15% da produção de bezerros de todo o estado. E querendo ou não, você tem um impacto aí com essa dificuldade nutricional que a gente está enfrentando, né? Tanto para a parte reprodutiva, que vai entrar agora, quanto para a parte de gestação dessas matrizes, né? Que acabam impactando, podendo sofrer muitos problemas de mortalidade também. Então, é um impacto aí que, querendo ou não, deixa o pecuarista preocupado e também influencia muito aí no nosso mercado de bovinocultura de corte. De uma maneira geral, as mães estão prontas para a reconcepção agora na estação? Não posso comentar sobre isso porque a gente não teve avaliação específica sobre os animais, mas eu acredito que os produtores vão ter que planejar muito bem essa recuperação nutricional. Não sei, a gente sabe que o Pantanal é uma questão de dificuldade logística, então isso é uma dificuldade do produtor, às vezes, conseguir levar suplementação para esses animais. Outro ponto também, talvez, conseguir novas áreas, né, através de arrendamentos de áreas que não foram afetadas. Mas, querendo ou não, é algo que não está no estudo ali do Superação Pantanal, a gente está mais levantando os laudos. Mas é algo que eu acredito que o produtor tem que ter um planejamento aí importante para conseguir manter os níveis de produtividade. Gabriel, nós estamos saindo dessa... Esperamos que Deus ajude que agora chova e melhore a situação. Eu acho que é um momento extremamente oportuno para você levar essa mensagem ao pecuarista para ele pensar na próxima seca. Porque se não dá para esperar lá maio, junho para pensar na próxima seca, tem que pensar agora, né? Exatamente, João. Então, isso é um ponto importante também, que a gente, querendo ou não, é um dos principais objetivos do programa também, de levar essa capacitação e atendimento ao produtor rural. Então, a gente está pensando também no planejamento para o ano que vem. Quais são as ações que o produtor precisa tomar pensando em prevenção de incêndios? É uma área que já tem histórico de incêndio, buscar fazer um diagnóstico da propriedade, saber de onde que veio aquele incêndio na propriedade do produtor e ele conseguir se prevenir para o ano que vem. Então, isso é um ponto extremamente importante. E capacitar os seus funcionários, né? Porque e outra coisa, hoje em dia, por exemplo, hoje com a tecnologia, você tem condição de colocar sensores em pontos estratégicos que qualquer mudança de calor e coisa, ele é capaz de identificar. E porque o incêndio, quanto mais cedo você conseguir chegar nele, é melhor, né? Exatamente, né? Então é um ponto assim que você tem que agir com emergência, né?
pensando aí na atuação do produtor rural, então é ele que está em contato com o fogo, os bombeiros fazem um trabalho excelente também auxiliando, mas o produtor rural é o primeiro que chega ali, que identifica e consegue tomar algumas ações. E a partir disso a gente tem algumas ações também pensando em capacitação desses produtores rurais, através de cursos. O Senar tem cursos de capacitação e combate contra incêndios rurais, curso de formação de brigada de incêndio, que são ofertados ao produtor rural, e isso pode ser trabalhado ali pensando em organização melhor da propriedade e planejamento com os materiais necessários para a prevenção contra esse incêndio também. Porque aqui no estado nós temos um histórico muito positivo na área de reflorestamento. O pessoal do reflorestamento ele já começa o ano inteiro praticamente preocupados com essa questão. Então eu acho que essa experiência que eles têm, se você aproveitar parte dessa experiência, vai ajudar muito o trabalho de vocês. E principalmente essa tua ideia de aquele pessoal que está no campo, os peão lá, a turma que está, o gerente, o capataz, ser capacitado para isso e ele saber aonde procurar apoio na hora que precisar, né? Exatamente, né? Então, assim, é uma área extremamente extensa, às vezes ele não consegue um auxílio de imediato, então é o próprio produtor rural e os funcionários, os peões ali que estão, o capataz, gerente, que vai ter que atuar direto com fogo e acabam atuando direto com fogo, né? E querendo ou não, isso acaba colocando em risco a vida desses trabalhadores rurais, de próprias suas famílias. Teve relatos aí de a própria propriedade que o funcionário morava com risco de incêndio, então tudo isso é um ponto de preocupação também para o produtor e para toda a sociedade, querendo ou não. As pessoas os pantaneiros, como é que eles estão? Tiveram queimaduras? Tem relatos assim? Como é que foi para os pantaneiros? Até hoje os atendimentos não relataram esses problemas com os funcionários, né? Então teve situações de risco, sim, principalmente quando você tem o combate ali dentro do incêndio, mas graças a Deus não tivemos relatos desses pantaneiros queimados. E um ponto importante do Pantanal, que eu acho que isso é uma característica da região, é a questão da proximidade entre os vizinhos, né? São muitos conhecidos e parceiros, então quando identificam fogo em uma propriedade, eles acabam se auxiliando e ajudando, isso facilita o controle desses incêndios aí também. Bom, vocês estão lá desde 13 de setembro, quer dizer, tem mais de um mês já. Exato. Né? Devem ficar até novembro. Como é que funciona esse mutirão? Qual é o dia a dia dos técnicos? Quantos técnicos estão lá? Ótimo, então a gente tem 24 técnicos rodando, né? Hoje tem 3 caminhonetes do Senar, 3 carros próprios do Senar e 17 carros próprios dos técnicos. Então esses carros do Senar a gente reveza entre alguns técnicos também para estar sempre atuando. E esses técnicos chegam ao produtor rural, eles fazem um levantamento de tudo que foi afetado do produtor, de infraestrutura, de pastagens, de maquinário que foi afetado também, então tem diversos relatos de maquinário que foram afetados. Fazem também, dentro desse laudo ali, um mapeamento da propriedade, qual o tamanho da área, qual que é a estratégia do produtor, se ele trabalha com pecuária de corte, né, que é a maioria no Pantanal. E também ele oferta ali e apresenta os cursos que o Senar tem. Tá? O Senar, como eu disse, tem diversos cursos aí de brigada de incêndio e eles trabalham ofertando esses cursos e apresentando que o produtor pode utilizar isso também. E ainda deixa algumas recomendações pontuais de recuperação das pastagens, recuperação nutricional do rebanho e até recomendações pensando em melhoria de infraestrutura para a organização das propriedades rurais. Pois é muito importante, é você levar a tecnologia direto ao produtor, né? Esse é um gargalo que nós temos no Brasil, né? Acho que o Senar está ocupando um espaço muito importante em levar essas informações e principalmente organizar esse produtor, porque ele sozinho não vai fazer, ele tem uma força dele fica limitada. Agora se os vizinhos todos pensarem em conjunto, o poder de força dele se multiplica muitas vezes mais, né? Exatamente, né? Então, a atuação em conjunto, tudo isso é importante. E muito dos contatos, igual uma pergunta anterior sua, é através de próprio vizinho, que sabe que o produtor foi afetado, que ele auxiliou no combate, e esse vizinho dá um suporte ali, passa o contato e o técnico vai lá, atende. Isso daí, querendo ou não, é uma das principais forças aí que a gente tem no Pantanal. E como é que está a reconstrução de cercas, currais? Olha, isso é uma pergunta um pouco complicada, porque querendo ou não, a gente até está orientando os produtores a pensarem nessa própria reestruturação, mas ainda a gente não tem um cenário de chuvas que estão com previsões animadoras, né? Então, às vezes ainda acontece um pouco de medo do produtor de fazer aquela infraestrutura, fazer uma nova cerca, porque querendo ou não tem um custo alto.
e acabar e isso poder vir atingir um novo incêndio na propriedade. Mas os produtores estão buscando reestruturar as propriedades, né? Então isso tem um custo muito alto e pouco a pouco eles estão conseguindo fazer uma reestruturação melhor ali, principalmente de cercas, né, para conter os animais e a organização das pastagens ali. Também a própria organização de melhoria das pastagens, pensando no questão nutricional dos animais.